Está gravando aqui. Beleza, gravando agora. Então, nós estamos aqui no nosso tema 7 do nosso revisional para o cursinho CAPA, Enem. Nós estamos fazendo equações e inequações elementares. Esse é o nosso tema, questões sobre o Enem. Nós terminamos a questão 2 no último vídeo. Se você não assistiu, então que assista. Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Questão 3 diz assim: uma empresa de comunicações tem tarefa de elaborar material publicitário de um estaleiro para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros de comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter altura entre 0,5 centímetro e 1 centímetro, enquanto a esteira deve apresentar o comprimento superior a 4 centímetros. Todo o desenho deverá ser feito em escala de 1 para x. Os valores de x estão compreendidos entre. Então, ele quer saber se a gente consegue calcular essa proporção. Então, essa questão aqui é uma questão sobre proporção. E nós vamos fazer esse cálculo em relação a esse comprimento, ou em relação a esse x. É bem simples, uma questão bem legal sobre proporção. Então, primeira coisa, vamos ao que o navio representa realmente. Yasmin, você está me escutando bem? Deu para ouvir bem aí? Sim, pode continuar. Tá? Beleza. Estou lendo a questão. Ah, tá, beleza. Então, só para confirmar, porque esse áudio hoje deu um probleminha. Então, vamos lá. Primeira coisa que a questão diz para a gente é o seguinte. Nós temos aqui 15 metros de altura, certo? 15 metros de altura. E nós temos aqui que a altura máxima deve estar entre meio e 1. Tá certo? Então, ele coloca aqui para a gente uma distância, ou como podemos falar assim, uma escala, uma razão de escala, tá certo? Então, nós vamos fazer exatamente essas duas relações. Lembrando aqui que a transformação de metros para centímetros, já que aqui está em centímetros, né? De metros para centímetro, o metro equivale a 100 centímetros, tá certo? A nossa primeira medida está em metros, ou seja, 15 metros. Então, 15 metros vale exatamente 15,00, ou seja, só multiplicar por 100, certo? Então, a transformação aqui é uma multiplicação por 100. Tá? Então, multiplicando 15 por 100 vai dar 1.500 centímetros. Então, vamos fazer exatamente em relação aos 15 metros. Nós vamos fazer 0,5 centímetro e 1 centímetro. Então, para essa relação, a gente vai usar exatamente isso aqui, ó, 1 sobre x. Então, vamos lá. 1 sobre x, 1 dividido para x, é igual a 0,5, que é a nossa primeira medida, sobre os nossos 1.500. Essa foi a primeira pergunta. Tá certo? A gente tem que achar quanto vale esse x. Ou, né, nós temos também 1 sobre x, 1 centímetro, que é a segunda medida, ou seja, a altura deve estar entre 0,5 e 1. Então, 1 centímetro, deixa eu colocar até centímetro aqui, colocar as unidades, né? Vamos colocar as unidades, dividido para 1.500 centímetros. Ok? Pronto. Então, nós temos exatamente essa relação aqui, e é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Fazendo essas transformações, ou seja, encontrando exatamente esses valores, nós vamos encontrar a nossa escala. Então, nós fizemos aqui para a altura, e ele disse que o comprimento deve ser superior a 4 centímetros. Então, nós vamos fazer também pelo comprimento, tá bom? Então, eu vou trocar aqui de caneta, vamos fazer o comprimento. Esse aqui deve ser a largura, ou as alturas, e o comprimento deve ser aqui, ó. Vamos fazer o comprimento lá de cá. 1 sobre x
igual a, ó, 4, certo? 4 centímetros. E aqui está 90 metros. Então, como nós já aprendemos, ó, 90 metros multiplicado por 100 equivale a 9.000 centímetros, tá? Então, dividido aqui para 9.000 centímetros. Pronto. Nós já temos as duas escalas prontas aqui. Transformando aqui para 1, eu vou ter que multiplicar por 2 em cima, certo? Fazer uma multiplicação por 2 em cima. Então, eu vou ter 1 sobre x igual a 1. Vou ter que multiplicar por 2 embaixo também. Então, multiplicando por 2 embaixo, vai ficar 1 sobre 3.000. Então, como aqui eu tenho 1 e aqui tem 1 também, então x vale 3.000. Então, primeiro x aqui vale 3.000. Ok. E o meu segundo x vai valer quanto? Ó, aqui em cima está 1 sobre x, aqui também está 1. Então, x vale 1.500. Então, aqui eu já tenho a resposta, né? X é 1.500. X vale 1.500. Pronto. Ou essa resposta, ou essa outra aqui para o comprimento. E aqui é a mesma ideia que a gente vai fazer. A gente tem que transformar isso aqui para 1. Para transformar para 1, eu vou dividir aqui. Aqui eu vou fazer uma divisão para 4. Dividindo aqui, essa é a proporção, tá? Dividindo em cima para 4, eu chego a 1. Então, eu vou ter 1 sobre x igual a 1. Como eu dividi em cima para 4, tem que dividir embaixo também. Então, dividido aqui para 4, eu tenho 9.000 para 4, que dá exatamente 2.250. 2.250. Como aqui está 1 e 1 também, então x aqui vale exatamente 2.250. 250. Pronto. Agora que eu tenho todos esses valores, ou seja, os valores que são compreendidos entre ou seja, da nossa altura, 1.500 e 3.000, e eu tenho uma medida que é da nossa largura, ou do comprimento, que é exatamente 2.250. Então, observando todas essas medidas aqui, não vai poder chegar a 3.000. Então, a gente tem o quê? 1.500. Deixa eu colocar aqui assim. Ó, 1.500 é menor do que x. E x tem que ser menor do que 2.250. Ok? Por quê, professor? Porque a proporção deve estar entre esses valores. O menor valor que deu foi 1.500 e o maior valor vai ter que ser 2.250 para o nosso comprimento. Tem alguém me chamando aqui, só um minutinho. Deixa eu só aceitar aqui. Estela, seja bem-vinda. Boa noite. Emanuel, seja bem-vindo. Boa noite. Nós estamos fazendo a questão 3 da página 203. Tá bom? Nós temos hoje aqui um aluno do terceirão do IES, que está fazendo uma prova com a gente, que é o João, e eu tinha só esse link agora à noite, eu falei para ele, então entra no link dos meninos, depois a gente vai estar fazendo essa avaliação com a gente, tá? Por isso que ele está aqui com a gente, assim que ele terminar eu tenho que dar um alô para ele. Então nós estamos aqui na página 203, exercício 3. Então, está compreendido entre 1.500 e 2.250 essa altura em relação a essa esteira que deve ter aqui. Bom, então eu não posso ter um valor maior do que 2.250, porque não vai caber, e eu também não posso ter um valor menor do que 1.500, porque também não vai ter a nossa proporção, porque a proporção ele diz que é entre meio e 1 centímetro. Vamos para a nossa questão de número 4. Eixa, tá me ouvindo bem aí? Tranquilo, prof, dá para ouvir. Beleza. Questão de número 4. Deixa o professor colocar aqui para vocês.
Uma loja. Esse daqui mesmo. Só utilizar mais um pouquinho, porque quem estiver anotando aí, a gente mais um pouquinho assim. Isso. Então, questão de número 4. Uma loja vende automóveis. Ah, deixa eu perguntar. Eixo, você está anotando? Que Eu tirei print, prof. Pode continuar. então tá bom. Então tá bom. Beleza. Só vou limpar a tela aqui, então fica mais fácil para vocês. Mas ainda estamos na página 203. Estamos fazendo o exercício 4 agora. Aqui. Isso, acho que esse foi mesmo. Uma loja vende automóveis em N parcelas. E aí tem o seguinte, ó. Iguais, sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$232. Considere ainda que nas três possibilidades, de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo. Todas são sem juros e não é dado desconto a nenhuma das situações. Nessa condição, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então, ele diz o seguinte, quando o cliente aumenta mais 5 parcelas, ele diminui R$200 nesse valor da parcela. E quando o cliente diminui a parcela, ou seja, quando ele aumenta 5 parcelas, ele diminui R$200. E quando ele diminui o número de parcelas, ele aumenta R$232. Ou seja, diminui 4 parcelas, ele aumenta R$232. Então, aqui nós temos exatamente duas equações bem simples para a gente fazer. Vamos colocar aqui no cantinho. Primeira coisa, vamos escrever isso daqui então. Se você quer pagar um produto, como que você paga um produto? Um valor X, né? Vamos colocar aqui o nosso valor é X. E as parcelas, que ele disse, tá? Parcelas é o valor N, tá bom? Então, X, N. Então, eu tenho o número de parcelas, que é N, multiplicado por X, vai ser o valor que eu vou pagar. E ele disse o seguinte, quando eu tenho N vezes X, ou seja, quando eu tenho um número de parcelas mais 5, primeiro caso, quando eu quero aumentar o prazo, mais 5 parcelas, o valor de cada parcela diminui R$200. Então, algo bem lógico aqui, Se eu tenho N mais 5, o valor de cada parcela, que é X, eu vou ter X menos 200, certo? Então, N mais 5, eu tenho X menos 200. Essa aqui é a primeira situação nossa. Deixa eu tirar esse primeiro daqui, para não confundir. Fazer ele aqui atrás. Aqui. Essa aqui é a nossa primeira situação. Vamos fazer outra situação aqui, então. Ele diz também que N vezes X é igual. Quando eu quero diminuir o número de parcelas, ou seja, eu faço N menos 4, a parcela, ela aumenta R$232. Com 4 parcelas a menos, o valor de cada uma das parcelas sobe R$232. Então, vai ser X mais 232. Ok? Então, a única coisa que nós fizemos foi ler o texto aqui. Vamos ver o que a gente faz agora com isso daqui. Tá bom? Agora, o que nós precisamos fazer, professor? O que a gente vai precisar fazer é fazer as multiplicações, tá certo? E encontrar qual é o valor que eu obtenho aqui no final. Então, vamos fazer as multiplicações da nossa primeira equação e da nossa segunda equação. Tá? Só para o professor tirar um pouquinho daqui de cima. Deixa eu só tirar ela daqui. Vou arrastar ela aqui um pouquinho mais para baixo.
Isso. Vamos descer ela aqui. Isso. Acho que ficou bom. Primeira coisa, então, n vezes x é nx, né? Vamos escrever aqui nx igual n vezes x é nx de novo. nx aqui. N vezes 200 vai dar menos 200n. Ok? N vezes 200 menos 200n. 5 vezes x vai dar 5x. Mais 5x. 5 vezes 200 vai dar menos 1000. Ok? Agora é só a gente organizar esses valores aqui. Então, eu vou ter aqui uma equaçãozinha do segundo grau. Então, eu tenho aqui 5x, com esse nx aqui. Então, esse nx com esse nx a gente já cancela. Eu tenho 5x, 200n mais 1000. Então, eu vou ter aqui exatamente que... Vamos colocar aqui embaixo. Ó. N menos n do lado de lá já é zero. Então, eu vou ter 5x igual... Ó, 200 vai para lá, vai ficar mais 200. N, que é o oposto a 5x, mais 1000. Como aqui é um valor que é tudo divisível por 5, então eu vou dividir por 5 tanto em cima quanto embaixo, ou seja, todos os valores aqui. Então, 5 dividido por 5 vai dar x. 200 para 5 vai dar 40. E 1000 para 5 vai dar 200. Ok? Então, achei o nosso valor de x aqui, na nossa primeira equação. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda equação, bem simplesinho, da mesma forma que nós fizemos na primeira, somente multiplicando. Então, vamos lá. Você vai usar uma caneta azul aqui. N vezes x é nx. Vou colocar nx aqui. N vezes x aqui de novo vai ser nx de novo. N vezes 232 vai dar mais 232. 4 vezes x vai dar menos 4x. E 4 vezes 232 vai dar 928. Então, mais 928. Agora, observe o seguinte. Esse nx com esse outro nx aqui, a gente já pode cancelar eles dois, ó, da mesma forma que nós fizemos lá em cima. Então, cancelamos. Esse 4x a gente pode voltar ele para o lado de cada igualdade. Então, fica 4x positivo igual. Do outro lado vai ficar quem? 232. 232 é n, né? Isso. 232n. Desculpa, o professor não colocou aqui o valor do n. Deixa eu só organizar aqui. Corrija o seu aí também. Deixa eu corrigir o meu aqui. 232n. Isto. Menos 4x. Isso. 232n. Então, do lado de cá vai ficar 232n. Mais, ó, o 928 também está do lado de cá. Pronto. Esses valores, eles também podem ser substituídos. Então, nós podemos aqui substituir qualquer um desses dois valores, ou seja, o de cima ou o nosso valor de baixo aqui, tá bom? Dividido para 4, vamos ver, 232 dividido para 4, vai dar 4 vezes 8, 32, 4 vezes 5, 20, vai dar 48, né? E 232, então vai dar para dividir para 4. Vamos dividir todo mundo para 4 aqui. Dividido para 4, a gente vai ficar aqui com x é igual 232n vai dar 58. 58n. Isso. 4 vezes 5, 20. 8 vezes 4, 32. Isso.
mais 928 é 4 vezes 232. Então, vai dar... 928, 232 aqui. Ok. Então, ficou n vezes x, nx, n vezes 232, 232n, 4 vezes x menos 4x, aqui é negativo, tá? Yasmin, você tá aí? Aqui é negativo. Aqui. Corrija o seu aí também junto comigo, porque o senhor foi fazendo aqui, pensando um passo à frente. Isto. 4 vezes 232, menos 928, dá menos 928 aqui, menos 232 aqui. Então, tem todo esse valor aqui como sendo o valor de x também para a nossa segunda equação. Ok? Agora, professor, agora a gente chegou ao impasse aqui. Nós temos tanto em cima quanto embaixo duas coisas aqui que a gente não sabe quanto que é. Então, como a gente tem duas coisas que a gente não sabe qual é o valor, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um debaixo do outro e subtrair um do outro. Tá bom? Então, vamos subtrair aqui um do valor do outro. E aí vamos ver o que a gente encontra aqui. Tá? Então, vamos lá. Terceiro passo, então, aqui, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar agora esses dois valores aqui, trabalhando ele aqui, ó, um do ladinho do outro. Deixa eu ver se o professor puxa um pouquinho para cá. Isso, agora ficou bom. Então, vamos lá. Vamos pegar a equaçãozinha verde aqui, ó. Então, x é igual a 40n mais 200. Ok? Vamos subtrair por essa outra equaçãozinha aqui. Então, vamos colocar lá, ó. X é igual a 58n menos 232. Prontinho. Então, agora, o que a gente vai fazer? Subtrair um do outro? Professor. Então, a gente vai multiplicar todo isso aqui por menos 1. Vamos multiplicar ele por menos 1. A gente vai ter o seguinte, ó. Aqui vai ficar menos x. Aqui vai ficar menos 40. E aqui onde era 200, vai ficar menos 200. Aqui menos 200. X menos x dá 0. Ó, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é juntando os dois aqui, ó. X menos x dá 0. 58 tira 40, fica 18n. Ok? E 232 com 200 dá 432. Então, aqui vai dar menos 432. Ok? E agora? E agora nós vamos fazer o seguinte. 18n, passo o 432 para lá, fica igual a 432, ou seja, então n é igual a 432 sobre 18. Qual é o valor do nosso n? Olá. Não estou ouvindo ninguém. Ok, João, deixa eu olhar aqui para você. Ok, João, tudo certo. Uma boa noite para você, bom descanso. Boa noite. Falou, boa noite, tchau, tchau. O N é 24, professor.
N é 24? Opa! Então achamos aqui que o N é exatamente 24. Obrigado pela ajuda. Então, N é igual a 24. Então, essa era a resposta que nós queríamos encontrar. Certo? Essa era exatamente a resposta que a gente queria encontrar. Porque a pergunta foi essa, ó. Qual a quantidade de N de parcelas a serem pagas? Exatamente 24 parcelas. Professor, o que a gente fez aqui, então? Ó, o que nós fizemos aqui foi igualar as duas, tá? Como aqui é x, você poderia colocar uma na frente da outra aqui, ó. E aí você chegaria ao mesmo 18n menos 432. Tá bom? Então, o que a gente faz aqui foi igualar as duas equações. Você fez 1 igual a 2. Tá bom? Isso aqui é muito comum quando nós estamos falando sobre funções ou equações ou inequações, tá? Vamos para a nossa questão de número 5. Arthur! Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu estou perguntando para todo mundo se está me ouvindo bem, porque no começo, tá ouvindo? No começo aqui eu estava mudo, conversando com a Yasmin sem entender nada, só nas libras aqui. A Yasmin sabe libras, gente. Não. Tá pensando o quê? Vamos lá. Gente, então, nossa próxima questão, nossa questão de número 5, apesar de mais um tempinho que pode falar, então nós já vamos começar já a nossa próxima questão. Qual que é a página mesmo, professor? Opa, me perdoa, página 203, questão de número 5. Valeu. 203, valeu. Deixa o professor apagar aqui. Pode apagar aqui, Sheila, Yasmin. Pode, prof. Não pode? Pode. Então vamos lá. Deixa eu já a borracha aqui. Eu estou usando esse fundo preto porque o vídeo depois fica um pouco menor para me postar para vocês, tá? Tá ficando ruim de enxergar? Emanuel, como é que tá aí para você? Como é que tá aí? Eu não sei se algum de vocês usa óculos. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Beleza? Tá? Sim. E até também economiza mais a bateria se você tiver pelo tablet, porque meus alunos, eles usam muito tablet também, de celular, às vezes. O fundo preto até dá uma economizada na bateria. Tá, beleza, então. Eu vou pedir aqui para o Arthur, que chegou. Arthur, lê pra gente essa questão 5, Arthur. Olha com isso. Vamos lá. Dando trabalho para ele. Beleza. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto. Aí... Quer que eu leia o gráfico também ou não precisa? Não, tá de boa. Só outra parte 204. Aí... Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas no mês de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse, em uma reunião de diretoria, que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constantes nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso acontecerá já em... Aí ele quer saber qual mês que isso vai acontecer novamente. Então, claro que esse gráfico não é do Brasil, né? Porque o Brasil em julho vende muito. Férias do povo, né? Mas vamos lá. Matematicamente, o que você observa aqui no gráfico é o seguinte. Tem alguns valores aí em relação a julho, agosto, setembro, outubro, novembro.
E ele disse que a média aritmética desses valores, ó, a gente disse que redução em números de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, mas disse que existe aqui um valor, o número de unidades vendidas do produto de dezembro, tal, igual à média aritmética do número de unidades vendidas do mês de julho a novembro do mesmo ano. Então, o que ele quer que a gente faça é exatamente isso aqui, ó. A média aritmética, está aqui no meio do texto. E a pergunta é, o que vai acontecer para voltar ao mesmo valor de julho aqui? Então, vamos lá. A média aritmética das vendas de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, a gente pode calcular. São 5 meses, tá certo? Então, em dezembro, que vai ser a nossa próxima venda, então em dezembro, a gente vendeu a média desses valores aqui. Então, em dezembro, nós vamos vender o seguinte, 700 mais, vamos lá, agosto, 2.500 mais setembro, também 2.500. Acho que eu vou ter que mudar esse aqui de lugar. Vamos só puxar um pouquinho para baixo. Isso, ficou ótimo. Mais 2.500, mais 2.700, ó. Outubro, não, minto. Outubro foi 2.800. Então, 2.800. Mais o nosso novembro aqui, que foi 2.700. Perguntinha. A média aritmética aqui será dividida por quanto? Por 5. Por 5. Lembrando que a média aritmética é N valores dividido por Ô, N. professor, Pode falar. mas não é para continuar, tipo, na subsequente de outubro, novembro ali, que caiu 100 pontos de venda? Ele diz ali, ó. Sabe-se que o mês de julho foi o pior mês. Aí, do em mês de outubro para 2011. novembro, teve uma queda de novo. Aí, se mantesse nessa mesma queda, era para chegar até o outro mês, não era? Qual mês que Isso. ia ficar de novo? Isso. Mas ele está dizendo aqui para a gente o seguinte, ó. E que as unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 é igual à média aritmética. Então, a gente tem que encontrar o dezembro de 2011 aqui, que a gente não encontrou ainda. O que a gente está calculando agora é sim. dezembro de 2011. Ó, Sim. tá vendo? Dezembro de 2011 é igual à média aritmética. Então, por isso que a gente está fazendo o cálculo da média aritmética. Para a gente encontrar isso. Tá? Então, ó, porque aqui vai começar a cair de novo, que é isso que a gente tá vendo agora. Então, em dezembro, a gente fazendo essa conta aqui, 700 mais 2.500 mais 2.800 mais 2.700 dividido para 5 deu quanto aqui? Olá. Alguém? Deu 5.500, 5.600. Não. 1.600? Não? Não. Não. 700 com mais 2.500, ó, dá 5.700. Não, o total deu 11.200. 11.200 dividido para 5. Eu buguei, era 2.000. 2.000. 240. Confirma isso, é isso mesmo. Nas minhas contas aqui deu É isso aí. É isso mesmo? 2.240. Então, nosso dezembrão aqui, que a gente não sabia qual que era,
é 2.240. Observando, então, que a redução de dezembro foi de quanto? A redução de dezembro foi... a gente estava numa venda de 2.700 e a gente passou para 2.240. Agora é aquela conta lá, ó. Então, em novembro, a gente estava vendendo 2.700 e agora dezembro a gente está vendendo só 2.240. Então, a redução aqui foi exatamente de 460 unidades, certo? 460 unidades. Ele disse o seguinte, que ele quer saber qual mês, ó, o diretor financeiro falou que qual mês vai voltar para o julho de 2011. O julho de 2011 vendeu exatamente 700, ó. O julho de 2011 foi 700. E é essa conta que a gente vai fazer agora, então, para achar quando que vai chegar a esses 700. Você pode fazer automaticamente, ou seja, diminuindo 240, 460, 460 unidades, ou fazer uma regrinha de 3 simples, que também você vai chegar a isso. Então, ó, a cada um mês, diminui 460 unidades. A cada um mês, deixa eu pegar o verdinho aqui. A cada um mês, diminui 460 unidades. Se a gente já está em exatamente aqui, ó, 2.700, ó, nós estamos exatamente em 2.700, e nós queremos chegar aqui, ó, nós temos que fazer a projeção de quando vai chegar aqui a 700, então a gente tem diferença exatamente de 2.000 unidades aqui, ó. Então a gente tem 2.000 unidades a mais. Então eu vou ter aqui um mês, que eu quero saber, primeiro mês, eu quero saber um mês, para 2.000 unidades. Ou você pode fazer 460, mais 460, mais 460, e assim você vai achar o mês também, tá? Fazendo essa conta aqui, ou seja, 1 vezes 2.000, 460 vezes 2.000, vai ter 460x é igual a 2.000, então x é igual a 2.000 sobre 460, que dá aproximadamente 4,3, tá? E 4,3, como eu já estou contando a partir de dezembro, certo? Eu estou contando a partir de dezembro, então o quarto mês vai ser... Qual que é o quarto mês do ano? Isto. Olá. Abril. Abril, muito bem. Então, o quarto mês, esse vai ser o meu mês, que vai estar as vendas igual a 700. Então, vai ser exatamente abril. Então, assim, uma conta simples, acaba que o professor foi bem no passo a passo, porque nós todos estamos aprendendo aqui, tá? Inclusive, o professor aprende bastante com vocês. Ó, nós chegaremos no mês de abril. Então, resumindo, primeira coisa, ele disse que em dezembro foi a média dos últimos meses. Então, em dezembro a gente vendeu 2.240, que foi a média de todos os 5 meses anteriores. Ele disse para a gente ainda que essa queda se mantendo, quando que a gente vai voltar no patamar de julho, que foi o pior mês de todos? Se essa queda se manter, a gente tem no primeiro mês 2.700, ou seja, que é o mês de novembro. O mês de dezembro já está feito, que é 2.240, que é 460 que diminuiu, e assim sucessivamente. Então, para manter essa queda, a gente vai chegar exatamente ao mês de abril. Ok. Deixa o professor voltar aqui. Vamos ao nosso próximo tema. Nosso tema 8.